boa tarde. Estou aqui para me expressar um pouquinho num canal chamado Livre Pensadores, e eu me chamo Juliana, sirvo ao Senhor e estarei aqui para passar uma mensagem para os amados irmãos. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho 25 anos, tá com pouco tempo que eu tenho uma fé cristã, tá basicamente 6 anos que eu sou cristã, e eu tenho meu testemunho também, que outro dia a gente passa aqui a falar mais sobre ele, mas hoje eu vou só me expressar com uma palavra. Queria me expressar que se encontra a palavra em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo do 24 ao 25, que diz assim: porque toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem é como a flor da Eva. Se secou a Eva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e a sua palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra aqui vem nos falar sobre Pedro. Pedro estava evangelizando a respeito sobre as doutrinas naquele tempo e falando sobre a santidade e a exortação. É bem verdade que a palavra vem nos dizer que o apóstolo de Jesus, ele falava aqui sobre santidade. No versículo 15, ele vem falar que a gente tem que ser santo igualmente a Cristo, né? Para a gente ter uma santidade diante dele. E o versículo 16, ele diz assim: sede santos porque eu vos sou santo, como aquele que é Jesus Cristo, né? E eu queria me expressar sobre a Eva. A Eva, sabemos que é uma flor do campo, é onde é formosa, cheirosa, é uma flor que dá várias flores, mas chega um certo momento que ela murcha e cai. E às vezes, por ela florescer muito rápido, ela também seca muito rápido. E tem várias palavras da Bíblia em si que faz uma, vamos dizer, uma comparação da gente como a Eva. E a gente, como cristão, a gente não deve ser como essa Eva, como Jesus mesmo se expressava, Pedro mesmo se expressava e Paulo mesmo se expressava sobre isso. E para isso eu coloquei algumas anotações para a gente ter uma forma mais de pensar sobre isso, como uma citação aqui. Em Tiago, no livro de Tiago, primeiro, né, capítulo 1, versículo 10 e 11, ele faz a comparação da Eva como um rico. Tem muito rico que justamente é como a Eva, que muitas das vezes coloca a riqueza em primeiro lugar e murcha, tem a fama em si, tem um sucesso, tem tudo, mas aos olhos de Deus é como a Eva do campo que murcha e vai embora como o vento. E a palavra do Senhor nos fala em 1 Tiago 10, 11, que diz assim: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da Eva, porque saiu o sol com ardor, a Eva se secou e a flor caiu, e a formosura e a aparência ao seu aspecto pereceu. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Aqui essa palavra é tão importante para a gente como cristão interpretar que um rico, que muitas das vezes coloca uma riqueza em primeiro lugar e não a Deus em primeiro lugar, é como Deus faz aqui uma comparação. Essa palavra, Tiago faz uma comparação que a Eva com o rico. A aparência, muitas das vezes, a aparência, a formosura da Eva faz com que muitas das vezes a gente se cega no momento, mas perante a Deus o caminho dos ricos murchará um dia, murchará diante de Deus, murchará. Aqui na terra pode até ser produtivo, mas no reino
de Deus não é produtivo, porque Ele tem todas as riquezas, e as riquezas que Ele quer nos oferecer não são essas terrenas, são as riquezas celestiais. E Isaías também fala, capítulo 40 e o versículo do 6 ao 8, ele fala assim: uma voz diz, clama, respondi eu, hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor, sopra-se sobre nela o hálito do Senhor, e a verdade do povo é a erva. Seca-se a erva e murcha-se a flor, e a palavra do nosso Deus substém-se eternamente. É bem verdade que aqui a palavra do Senhor vem nos representar de novo, que é uma palavra fiel, uma palavra que é eternamente, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. E ele faz essa comparação, que a gente a nossa carne é como fosse a erva. Se a gente deixar a gente se alimentar por querer ser uma erva diante aqui desse mundo, aos olhos de Deus a gente não vai ser bem aos olhos de Deus, porque é como diz, a flor parece ter uma beleza tremenda no nosso mundo aqui. Se você for num campo e ver uma erva cidreira, você vai ver ela linda, ela tem um aroma, ela tem a beleza incomparável, que chega a ver aos olhos uma coisa boa, mas perante a Deus não é. É uma coisa passageira, é onde que até com o vento, a palavra diz que até com o hálito do Senhor, ela vai embora. É uma coisa tão passageira que ela vai embora. E muitas das vezes, o que Deus quer que a gente seja, não seja como essa erva. A gente vinha ser outra planta diante dos olhos dele. E eu queria fazer só essa comparação mesmo sobre a erva, que a gente não vinha ser como ela, mas a gente vinha ser como uma verdadeira videira, que o Senhor vinha ser a nossa videira e a gente vinha ser os ramos da verdadeira videira. Em Jó também tem um versículo 14:2 que diz que sai a flor e se corta e pode-se soprar sobre a sombra e não permanecer. Aqui ele está falando, Jó estava falando também dessa flor, que a sombra em si pode até ter, mas não permanece. Muitas das vezes a gente se acha, a gente tem que ver assim, a gente vai procurar uma sombra para nos aquecer, nos ficar sobre aquela sombra e ter, para que o raio do sol não venha nos agredir. Mas a verdadeira erva aqui, ela pode ter até uma sombra, mas ela não é eterna. E Deus quer uma sombra eterna para conosco. E em Salmos também, o número de Salmos 103 e versículo 15, ele fala também: enquanto ao homem e seus dias são como a erva, é como a flor do campo, assim se floresce. Aqui ele está fazendo uma comparação. Salmos, ele está falando que a nossa vida aqui é passageira, é como fosse uma erva. É tão passageira que quando a gente está pensando que floresceu, a gente já se vai para a glória de Deus. É como fosse essa comparação aqui, que é tudo passageiro aqui nessa terra. É como fosse você plantar a sementinha, ela produz, e quando ela produz, já tem os seus frutos, e depois daquilo ela se estabelece e aniquila. E também eu queria falar a respeito também sobre uma parábola que Jesus falou. Jesus falou a parábola sobre a figueira, né? A figueira diante de muitos. Jesus se expressou de duas formas. A figueira que dava frutos diante dele, que a gente tinha que ser como uma figueira que desse frutos para ele. E em Lucas também fala, Lucas, o capítulo 13 e versículos do 6 ao 9, ele fala assim,
Lucas, ele fala sobre a parábola. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. A figueira estava plantada em sua terra. Foi buscar nela algum fruto e não achou. E disse o vinheiro: eis que 3 anos venho buscar frutos nesta figueira e não acho. Cortai-a, porque a culpa ainda tinha ultimamente. E respondeu ele e disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave, esteque e dê fruto, e ficará. Quando não, depois cortará. A palavra vem nos dizer aqui que Jesus estava falando daquela parábola da figueira, que o seu servo, né, o vinheiro, ia buscar os frutos, e já passava de 3 anos e alguns meses que ele ia pegar e não achava fruto diante daquela figueira. Por mais que ela fosse uma planta vista, bonita, que tivesse sombra, que tivesse um aspecto bonito, mas ela não dava fruto. E Jesus, naquele momento, estava ensinando, eu acho que era num dia de sábado, se eu não me engano, ele estava ensinando sobre essa parábola. E quando ele ensina sobre a figueira, que a gente teria que dar fruto, ele disse assim: não, vamos deixar essa figueira por mais 1 ano, dando uma oportunidade a ela, que o vinheiro ia cuidar dela. É igualmente como Jesus faz com a gente. Ele cuida da gente, ele dá oportunidade. A gente tem que ser a figueira espiritualmente, mas a gente tem que dar fruto como cristão. A gente tem que dar fruto perante a sociedade, perante a todos. A gente tem que dar fruto como cristão mesmo, como próprio testemunho. E quando ele fosse fazer aquela figueira a dar fruto, ele disse que precisava o quê? Cavar mais ela, precisava botar o quê? Estrube, para justamente que seria adubo, para tentar alimentar ela com nutrientes. Muitas das vezes a gente é fraquinho na fé, muitas das vezes é por falta de nutriente mesmo, por falta de oração, por falta de ler a palavra, tratar ela como fosse um alimento mesmo da nossa vida espiritual. E Jesus disse que dava oportunidade, né? Dava oportunidade. E depois daquilo, se não tivesse dado fruto, era melhor cortar. Por quê? Porque uma planta que não dá fruto, ela serve de quê? Ela não tem função. A função correta de ela dar é a figueira em si, é o seu fruto. E perante a Jesus, ele falou sobre isso, tentando ensinar ao povo e nos ensinar também espiritualmente que a gente deve ser uma figueira que dê frutos perante aos olhos do Senhor. E outra parte que eu queria me expressar, que foi justamente que eu já estava me expressando no início, é sobre a gente ser a verdadeira videira diante de Deus, né? A videira é o quê? É uma planta que dá os seus frutos, que é justamente a uva. A uva, ela tem o seu suporte em si, mas ela se ramifica, e por ela se ramificar, em cada galho ela tem bastante fruto. Em cada galho em si, em cada ramo, possui cachos, possui coisas produtivas. E Jesus explicou, né? Em João fala sobre isso, sobre a verdadeira videira, que é o Senhor. O Senhor é a verdadeira videira e a gente somos ramos, e para isso a gente precisa dar frutos. E João fala isso em 15. João 15, 3 e versículo 4. Vós já estáis limpo. Ele vem dizer que nós já estamos limpos pela palavra, que é justamente o que eu estava falando, que a palavra permanece. A gente já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Assim a vara de si mesmo não poderá dar fruto, senão se não estivesse na videira. Assim nem nós,
e se não estivesse em mim. Então é impossível a pessoa não estar em Cristo, em Jesus, não dar frutos. É impossível a gente não estar em Jesus e não dar frutos, não ser os nossos ramos, não ser a verdadeira fruta diante de Deus, porque sabemos que uma fruta que dá frutos, ela é doce, ela é agradável, ela tem seus nutrientes e fortifica, né? Como a gente, como espírito. Mas eu estou querendo fazer uma metáfora aqui, que a gente venha ser a fruta, que a gente venha ser o fruto diante dos olhos de Deus, correto, e que a gente venha saber em si a verdadeira árvore, que é Ele, né? A verdadeira árvore, e que a gente venha saber plantar a nossa verdadeira videira ou figueira em si, mas que a gente venha fazer conforme a vontade dele, e se for em si, tem que fazer conforme a palavra do Senhor. E eu queria só me expressar sobre isso, que você venha ser ou figueira ou videira diante de Deus, e que venha ser produtivo. Amém.